Estamos de volta com o Alerj Debate. Conversamos hoje sobre o documentário Caminho do Mar, que conta a história do Rio Paraíba do Sul. Deputado, o senhor preside aqui na Alerj a Comissão de Representação em Defesa do Rio Paraíba do Sul. Como é que essa comissão funciona e quais são os trabalhos aí que o senhor tem feito? A comissão se reúne, são vários deputados, né? É uma comissão de vários partidos, e ela se reúne em cada setor do Rio. Procura desenvolver trabalho junto com a universidade. Nós estamos juntos com a UERJ, juntos com o ENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, juntando dados para a preservação do rio. A comissão não quer de maneira nenhuma substituir os técnicos. Nós estamos ouvindo os técnicos, ouvindo os ribeirinhos e para ajudar na formulação de políticas públicas que ajudem a preservação do rio. Uma coisa que eu faço questão, Bebeto, na universidade, quando converso com os técnicos, né, é dizer que nós não pretendemos, por não sermos técnicos, substituí-los, mas precisa ter o braço político para que aquelas soluções pensadas pelos técnicos elas se transformarem em políticas públicas de preservação. Esse é o objetivo da comissão. Eu acho fundamental esse braço político a favor da preservação e do acolhimento, de fazer com que as pessoas tenham uma mudança de olhar para o Paraíba do Sul e para os rios em geral. Porque as civilizações, sobretudo no Ocidente, nascem de frente para o rio, às margens do rio. Um tempinho depois, na 20ª página, vira-se de costas para os rios e o rio vira depositário de tudo aquilo que a gente não quer. E isso daí, para ser transformado, precisa de educação ambiental e de poder. O Paraíba do Sul é um dos rios que é mais estudado, até por estar no Sudeste, por ter sido e por ser e ter sido tão importante para ciclos econômicos grandiosos da formação econômica brasileira, a industrialização brasileira, como o deputado falou, uma parte significativa do PIB bebe das águas do Paraíba do Sul. Então é um rio que tem uma série de comissões que analisam, cuidam, estudam. Existem livros sobre o rio Paraíba do Sul, analisando todos os aspectos importantes na vida de um rio, mas sem a presença de uma determinação política, sem o desejo por parte de partidos, de instituições privadas, de instituições do terceiro setor, de implementar essas políticas, fica uma luta muito desigual, entende? Ficam algumas pessoas numa escala aritmética tendo iniciativas de preservação e em escala geométrica a todo vapor, a galope, a destruição. E a gente está em 2017, século XXI. A questão dos rios, isso eu aprendi, embora eu já desconfiasse, mas eu pude ver de perto, é de uma centralidade absurda. Porque sem água não há vida, e não é só vida humana, não há nenhum tipo de vida, não há ser vivo sem água. Né? Até aqui, ao menos, pode ser que descubram algo, né? Vamos ser otimistas com relação à ciência. Então, a questão dos rios, ela é determinante e ela tem implicações nas formas de urbanização, ela tem implicações nisso que você tinha falado há pouco, da importância das matas, das florestas. Isso era um assunto que eu queria trazer também para o debate. Como o Bebeto falou, o rio ele atravessa ali regiões que viveram dois ciclos importantes da economia brasileira, né? A cana e o café. E são duas monoculturas, né? Essa questão da monocultura afetou de alguma forma o rio? Eu queria chamar a atenção, Bebeto, que antes disso ainda teve o ciclo dos bandeirantes, né? Que foi uma coisa importante. O rio foi a estrada natural, um dos caminhos dos bandeirantes em direção a Minas Gerais, com toda a destruição da floresta que isso acarreta também dentro do ciclo do ouro, né? Não foi tão importante como o café e a cana, mas também contribuíram para destruição da mata ciliar, destruição dos olhos d'água, que na verdade é o que forma o rio. O rio é a junção de muitos olhos d'água.
E a monocultura, ela empobrece aquele solo? Sem ali dúvida. Não, empobreceu. Basta Basta pegar um carro e ir para São Paulo de carro, passar pela Dutra. Você vai ver aqueles campos todos, aqueles vales com aquelas pequenas montanhas, todas, se ainda tiver uma graminha, é muito, porque todas têm aquele barranco vermelho da terra totalmente ressecada. E isso ao longo de todo o Vale do Paraíba, né? Agora, se você vai lá na Serra da Bocaina ou na Parque Estadual da Serra do Mar, você entende que não existe água sem mata. Isso que o deputado falou foi outra conclusão, outro conhecimento que eu adquiri, outra tomada de consciência fundamental. O Rio Paraíba do Sul é decisivo para eu, você, ele continuarmos a viver no Rio de Janeiro. Se acontece um acidente semelhante ao que aconteceu no Rio Doce, e dependendo no trecho do Rio Paraíba do Sul que isso ocorra, é bom a gente ligar para os parentes no Sul, para os parentes na Bahia, para os parentes no Belém do Pará, porque provavelmente, imagina o que é 8 milhões de pessoas sem água, ou com a sua o seu abastecimento de água reduzido em 20, 30, 40, 50 ou mais % 95%. Se eu sair daqui, for lavar a mão, depois desse debate no banheiro aqui da Alerj, eu vou estar aquele água do Paraíba do Sul. O Rio Guandu era um filete. Só com essa transposição em Barra do Piraí, feita pela Elevatória de Santa Cecília, que em 1952 desviou, e até hoje desvia diariamente, 2/3 da vazão do Paraíba do Sul. O Paraíba do Sul só consegue chegar em São João da Barra porque em Três Rios ele se refortifica, se revigora novamente, não é à toa que o nome da cidade é Três Rios, com o Piabanha Mineiro, e com o Paraibuna Mineiro e o Piabanha, que são 2 afluentes, e ali, depois de ele ter perdido 2/3 de suas águas em Barra do Piraí, ele dá uma engordadinha de novo, dá uma volumada novamente, e aí cria força para chegar. Mas mesmo assim, Bebeto, o teu filme mostra que ele chega na Foz fraco, né? Ele está chegando fraco no mar. Sim. Inclusive uma parte do filme, né, que você focaliza a situação da Foz em Atafona, né? Quando o filme, contando o final, uma coisa que eu acho bacana no filme, e vai ser legal passar em Barra do Piraí, Volta Redonda, Resende, para todos os comitês, é que você fica com uma visão de todo do percurso do rio. Então você vê a ligação que os links que existem e como é importante o que está sendo feito lá nas nascentes, ser conhecido aqui. O que está sendo feito em Resende, como isso afeta em Três Rios, ou em Atafona. O que está sendo uma iniciativa positiva que esteja sendo feita de recuperação de nascentes na Serra da Bocaina, como ele é vital para... Tem um cara, o Silvio Areiro, que participa do filme, ele diz assim, o problema, e esse é outro problema das barragens, é que ela tira a possibilidade do rio tomar banho. O rio é como os seres humanos, o rio precisa se lavar, se banhar também. Só que quando você estanca ou você desvia 2/3, essa capacidade do próprio rio se auto-higienizar, se auto-limpar, se auto-vigorar, ela fica diminuída, né? Tem uma fala também que me chamou muita atenção do filme, que é o Rio Paraíba do Sul hoje é um rio artificial. Isso me chamou muita atenção. Por causa das barragens. Que é um rio que não tem, o cara explica direitinho, não tem mais os fluxos normais. Sim. Ele é um rio que é um rio todo regulado. Está chovendo bastante, então não sei o quê, o reservatório está ficando muito cheio, aí solta um pouco mais de água. Tá faltando água, ela segura a água, senão... Então o rio é como se fosse um paciente todo entubado que você vai tratando dele, né? É uma imagem meio triste, meio apavorante, mas talvez eu nunca tinha pensado nisso. O rio é um corpo, o rio é algo vivo, e é um corpo que a gente precisa cuidar e dar uma atenção e tratar bem, senão esse corpo pode falecer, como o Rio Doce faleceu, né?
há quem diga que ele tem uma possibilidade de renascimento. Os pescadores certamente dirão que sim, né? Porque eles acreditam nesse poder regenerar. Vai voltar a chover, vai ter nascente, isso acaba limpando. Me chamou a atenção também, deputado, uma fala mais para o final do filme, que o rapaz em Atafona diz que para dentro do rio ele está pescando peixe do mar. Sim. Né? O mar está entrando. Essa salinização que você falou há pouco. Isso, eu sou nascido em Campos e moro em Resende. Então conheço o Rio Paraíba de muitos anos. De cabo a rabo. Quase assim. E outro ponto importante é que o estuário é onde se criam os peixes pequenos, onde eles se protegem nos manguezais. E esses mesmos peixes que permitem que aqueles pescadores vivam naquela região com pesca, inclusive no mar. Quando você tem essa intrusão salina, quer dizer, a diminuição da força do rio, a entrada da água do mar, peixes que normalmente vivem no mar, eles adentram e passam a ser pescados lá dentro. Mas o grande fator é o prejuízo para uma atividade artesanal de extrema importância. De extrema importância. Os pescadores, e outra coisa, afetando já, porque a cidade de São João da Barra, que está bem mais acima, já está tendo problema de captação de água para uso humano, porque ela já está ficando salobra. E ela fica a uns 10 quilômetros da foz. Lá em Itaucara, que fica a mais de 60 quilômetros da foz, você encontra robalo, tainha, que são peixes marítimos dentro do rio. Impressionante. Isso é impressionante. Não tem só dourado, peixes de rio. Tem peixes, um ou outro peixe de vez em quando você encontra, porque o mar está entrando tanto dentro do rio. É o final do filme, né? E isso mostra, o final do filme, ele mostra como essas coisas têm uma ligação, né? E como vai dando problema da nascente até a foz, né? Não existe isso, está dando problema lá, mas aqui está ok. O rio é um fluxo. Eu gostaria de falar também um outro fator, também muito importante. Eu acho que o que a gente pode passar de mais importante. A cidade do Rio de Janeiro, como falamos, bebe a água do Rio Paraíba do Sul. O carioca precisa entender que é uma luta de todos os fluminenses. Na verdade, todos os brasileiros, mas especificamente desses 8 milhões de habitantes da cidade do Rio de Janeiro. E o segundo ponto importante é que a indústria também depende da água do rio. Porque para produzir automóvel você precisa estar... Não é à toa que a Volkswagen, a Peugeot estão todas na beira do rio. Desculpa, deputado, para produzir automóvel, sandália, biquíni, ferro, para produzir cerveja, para produzir qualquer coisa. E não sei a percentagem das indústrias que bebem água do Paraíba do Sul no Vale Paraíba e no Alto Paraíba, mas deve ser uns 30% da industrialização brasileira, das grandes fábricas, está tudo lá. Quando foi criada, em torno de 45, 46, eu não sei a data exata, mas no meados dos anos 40, quando foi criada a Companhia Siderúrgica Nacional, isso foi um acordo do Getúlio com o governo americano, e aí o Getúlio optou de abandonar a simpatia que ele tinha pela Alemanha e se colocar ao lado dos aliados. Isso foi um acordo. Os caras fizeram questão de ser naquele lugar ali por causa do Rio Paraíba do Sul. Volta Redonda tem esse nome. Volta Redonda era um distrito de Barra Mansa. De Barra Mansa. Volta Redonda não era Volta Redonda. E ela tem esse nome porque o rio faz um U, faz uma volta dentro da cidade. Então foi uma exigência dos americanos. Vieram engenheiros americanos aqui, visitaram para ver onde construir a Companhia Siderúrgica Nacional, que é o grande marco da industrialização brasileira. Foi lá por causa do Rio Paraíba do Sul. Não existe Volta Redonda sem Companhia Siderúrgica Nacional. E não existe Companhia Siderúrgica Nacional sem o Rio Paraíba do Sul. Nem hoje, nem historicamente. E tem outros exemplos. Né? A Votorantim está na beira do rio lá em Resende. É a Tyson Krupp, que agora foi vendida, né? Aqui está na beira do Guandu, porque precisa da água para resfriar os fornos, né? Uma série de processos dentro da siderurgia dependem do uso da água do rio.
É muito impressionante essa história, né? Eu agradeço a presença de vocês aqui, parabenizo o Bebeto pelo belíssimo filme. Muito obrigado. Desejo todo sucesso, toda sorte e agradeço também a você que nos acompanhou. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso site www.alerj.rj.gov.br. E nós queremos saber a sua opinião, escreva para alerjdebate@tvalerj.tv. Até a próxima, TV Alerj, canal do Povo Fluminense.